Olá, pessoal! Nós vamos apresentar o seminário 2, que trata sobre os direitos dos índios. Somos as alunas Bárbara, Giovana, Janaína, Maria Cecília e Natália. Então, pessoal, o nosso seminário vai ter como base o texto da autora Manuela Carneiro da Cunha, e inicialmente ela vai trazer a criação da FUNAI em 1967 para substituir o antigo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. O SPI, ele cuidava das questões indígenas, porém ele apresentava muitas contradições internas, devido à sua criação ter sido vinculada ao Ministério do Interior. O Ministério do Interior, ele tinha como meta o desenvolvimento de uma forma depredatória. Assim, riscos ambientais e condições para a preservação do índio eram considerados barreiras ao progresso. Através de 3 artigos, essa autora vai desenvolver a questão indígena atual. No primeiro artigo, Critérios de Indianidade ou Lições de Antropofagia, a autora vai trazer uma questão que a FUNAI buscava responder, de quem eram e quem não eram os índios. Essa questão ela não era acadêmica ou terminológica, mas foi uma maneira utilizada pela instituição para a sua vontade conseguir emancipar índios e eliminar aqueles que incomodavam. De acordo com a autora, os alvos principalmente eram os indígenas, líderes indígenas, que começaram a aprender sobre a administração do Estado. O texto vai passar a apresentar questões referentes a leis propostas e pactuadas pelo Brasil. Então, no artigo 1º do Estatuto do Índio, revela que ele deve ser assimilado harmonicamente à comunhão nacional. Isso significa que a ele deve ser garantida a cidadania, a proteção e os seus direitos. E não era isso que a FUNAI estava buscando. Além disso, os critérios da antropologia social já há muito tempo respondiam quem eram e quem não eram os índios. E essa definição só poderia ser dada através da visão apresentada pelos próprios grupos indígenas. Então, quanto ao indivíduo pertencer ou não ao grupo, a resposta só pode ser dada pelo próprio grupo e a partir da autoidentificação e aceitação apresentada pela própria comunidade. O segundo artigo, Parecer sobre os critérios de identidade étnica, vai discutir alguns critérios usados para classificar as comunidades indígenas. E então o primeiro critério, que por muitos anos foi aceito, foi o critério biológico. Ele vai apresentar que as comunidades indígenas seriam aquelas apenas exclusivas de descendentes puros, entre aspas, de pré-colombianos. Só que essa hipótese ela é muito restrita, pois com a imigração e com vários choques entre as culturas, a não miscigenação ela seria impossível. Então, ao decorrer da história brasileira, muitos foram os encontros entre indígenas e outros grupos étnicos. Com a chegada dos portugueses e mais tarde com a colonização, houve muita miscigenação entre os grupos, né? E o segundo critério para identificar essas comunidades seria a classificação através da cultura. Porém, esse critério ele não é inteiramente errado, mas a partir dele surgem dois erros. O primeiro erro que surge a partir dele é a crença de que a cultura se estabelece antes mesmo do próprio grupo. Então, na realidade, é a partir das situações enfrentadas pelo grupo que a cultura surge. E o segundo erro é o reconhecimento de que essa cultura seria sempre a mesma de seus antepassados. E o que não é verdade, né? Porque a cultura é uma coisa dinâmica que, com o passar do tempo, vai modificando em qualquer sociedade, até mesmo nas indígenas. Então, desde a colonização, os indígenas sofreram várias interferências em suas culturas, com as intervenções em linguagem, na religião, nos hábitos. Apesar disso, alguns traços culturais específicos continuaram sendo mantidos e repetidos, e é isso que permanece até hoje. Nesse sentido, é imprevisível quais são os traços que são mantidos e permanecem. Atualmente, o critério mais aceito é aquele no qual o próprio grupo étnico se entende e é entendido como diverso dos demais. O terceiro e último artigo, A Hora do Índio, a autora vai trazer a questão de que, atualmente, o senso comum vê os índios como privilegiados, porque eles ainda não são civilizados, e então pouco tem se falado a respeito dos direitos históricos indígenas.
As terras, por exemplo, são direitos históricos dos índios, e durante muito tempo, muitos pensadores vêm discutindo essa questão, porque antes da chegada dos colonizadores, os índios eram os seus proprietários. Desde 1831, o Estado brasileiro tem a tutela das terras indígenas. Porém, essa visão de tutela foi alterada com a doutrina positivista, que acredita que o papel dos povos desenvolvidos é ajudar na evolução dos povos não desenvolvidos. E dentro dos pressupostos positivistas, os índios são povos primitivos e testemunhas dos estágios anteriores e inferiores da evolução. Então, a tutela, na verdade, passa a ter, entre aspas, uma missão civilizatória, né, nessa corrente. Então, é uma espécie de proteção desses povos não evoluídos, dessas grandes crianças. Atualmente, os indígenas, eles reclamam, eles pedem por respeito ao usufruto de suas terras e riquezas, e que eles possam decidir sobre seus futuros, e que suas decisões, mais do que isso, elas sejam respeitadas. E agora a gente vai tratar a respeito do caso.